Oi, seja bem-vindo de volta, seja bem-vindo de volta, bora continuar. Seguinte, agora a gente vai entrar numa nova fase do nosso direito empresarial, tá? A gente vai falar a partir de agora, nesses próximos módulos, sobre recuperação judicial e falência, tá? E aí, nessa aula especificamente, a gente vai falar sobre os tipos de recuperação judicial e extrajudicial, tá? Eu vou começar pela extrajudicial, porque também é a mais simples, e é a que a gente inicia esse tratamento. Vamos lá. As regras de recuperação judicial, extrajudicial e falência estão todas na 11.101, tá? Que é a lei de 2005, que trata sobre a lei, né? O nome da lei é Lei de Falência e Recuperação Judicial de Empresas. Então, essa lei, ela vai tratar ali dos dispositivos sobre recuperação das empresas, né? Vai tratar, embora seja recuperação judicial, mas vai falar também um pouquinho sobre a recuperação extrajudicial. E a recuperação extrajudicial nada mais é do que as empresas, elas podem, né, voluntariamente negociar com seus credores as suas dívidas, né? Então, nada mais ela vai sentar com seus credores, criarem ali um consenso e entrarem, né, via cartório, por exemplo, uma recuperação extrajudicial, que foi feita ali por meio de consenso. A gente vai fazer um plano e esse acordo, ele pode ou não, né, ser levado ao judiciário para ser homologado, né, a empresa ter ali, né, homologação de que vai mesmo cumprir esse acordo de recuperação, tá? A recuperação judicial, ela nada mais serve, né, ela nada mais é do que uma proteção para a empresa, né? Uma vez que nós temos a empresa, né, o empresário movimenta a economia, e uma vez que o empresário ele quebra, quando o empresário ele quebra, ele deixa, né, de movimentar uma parte substancial da economia no Brasil, né? Então você pensa, uma empresa grande, por exemplo, contrata milhares de funcionários. Se uma empresa dessa quebra, né, se uma empresa dessa vem à falência, são milhares de pessoas que são mandadas embora, que são demitidas e muitas vezes podem não receber absolutamente nada, e isso tem um impacto econômico muito grande. Então, para que isso seja evitado, tanto para empresas grandes quanto para empresas menores, se pensa a ideia dessa recuperação. A gente faz alguma coisa para ajudar essas empresas a se manterem de pé, né? E o que a gente pode fazer, de certo modo, é um negócio chamado plano de recuperação. E esse plano de recuperação, extrajudicialmente, né, é um acordo que é feito com os credores, sem a necessidade da intervenção do juiz, porque, enfim, as partes tentam ali compor e resolvem a sua dívida. E o que pode ser feito, né? Primeiro, amortização gradual dessa dívida. Ao invés de ser cobrada à vista, essa dívida pode ser parcelada. Então, vou parcelar em, 24 vezes, uma dívida de 1 milhão, e vou parcelar em 2 anos para essa empresa dar conta de pagar, beleza? Beleza. Redução, desconto. Às vezes a minha dívida chegou em 1 milhão, mas a minha dívida originária era de 500 mil. Então, vamos fazer uma redução aí para 700, por exemplo, para você pagar. Ok, é uma possibilidade. O que mais? Conversão da dívida em capital social. Não precisa me pagar, mas eu quero tantos por cento da empresa. É possível? É possível também, tá? Até porque, enfim, a empresa que pode estar fazendo isso tem uma visão futura dessa empresa e acha que essa empresa vai ser lucrativa em algum momento porque ela quer implementar alguma coisa lá dentro, beleza? Beleza. E outra que pode ser feita nesse plano de recuperação é o alongamento de prazo. Então, ao invés de pagar uma dívida no mês que vem, você tem 6 meses para pagar, tá? Isso são ações que podem ser tomadas ali credor-devedor individualmente, e isso vai ser colocado num documento chamado plano de recuperação, e esse plano de recuperação vai ser autenticado em cartório, né? Tudo bonitinho, e pode posteriormente ser levado ao judiciário, como eu falei, para homologação, tá?
Para que esse plano de recuperação seja possível, ele tem de ser aprovado pela maioria dos credores ou por credores que possuam a dívida circunstancial, tá? Assim, né? Substancial, aliás. Que faça com que realmente a empresa, resolvendo aquele problema ali, ela segue de pé, tá? Então, é importante a gente pensar na ideia de que, bom, a recuperação extrajudicial e a judicial também, elas têm como objetivo preservar essa empresa, né? É a preservação da empresa, a manutenção dos empregos, a garantia da continuidade, né, da atividade econômica e assim, continuar girando a economia mesmo, né? Bom, agora a gente passa para a ideia do judicial. Tudo isso que a gente fez, que fala que é extrajudicialmente, acontece porque as empresas que são credoras concordam, né? Então, é um acordo que está sendo levado para cumprimento. E quando não tem um acordo? E quando a empresa tenta, fala com os credores, fala, olha, não tenho condições, resolve para mim, a empresa fala, não quero saber, tem que fazer, você tem que pagar, tem que pagar. A empresa, para evitar uma falência, né, para evitar quebrar, para evitar ter que fechar, ela vai até o judiciário e fala, juiz, eu preciso de uma recuperação aqui, preciso de uma ajuda, né, preciso me manter de pé. Eu tenho essas dívidas aqui, eu já tentei negociar extrajudicialmente, eles não aceitam, né, os credores não aceitam, então eu preciso criar aqui uma ideia do que fazer, um plano de recuperação que vai ser feito com a ajuda do juiz, tá? Esse plano de recuperação, ele também pode, né, assim como aquelas medidas que a gente colocou, a extensão do pagamento, a redução do montante devido, a conversão de dívidas em participação societária, em cotas da empresa, ela pode ainda ter outros dois tipos de modificação, que é a venda de ativos, né? Então, por exemplo, a gente tem um imóvel aí que a gente quer vender e a gente vai passar por um imóvel alugado, a gente vai vender o imóvel para pagar os credores, beleza? Beleza. Ou ainda a reestruturação administrativa e operacional. Então, a gente vai trocar a diretoria, terceirizar um setor que está saindo muito caro para poder baratear os custos e, enfim, né? Quaisquer modificações administrativas que forem necessárias. E aí, essas medidas, elas vão ser combinadas em um plano de recuperação também. E depois que é apresentado esse plano, né, a empresa apresenta a ideia do que ela tem que recupera a empresa, o juiz ele vai chamar todos os credores, vai mandar citar todos os credores, vai falar, manifestem-se sobre esse pedido de recuperação aqui. E aí eles vão discutir, vão né, falar, enfim, fazer as suas defesas ali e aprovar ou não esse plano de recuperação. Aprovado, né, que se ele for aprovado, ele tem que ter a aprovação da maioria dos credores e de credores de quantidade significativa do valor da dívida, né? Então, se tiver, por exemplo, 10 credores, mas um deles é o substancial e esse não aceitou, né, tem de se pensar ali direitinho. Mas a ideia é que se tenha a aprovação da maioria e de um valor substancial da dívida existente, tá? Quando esse plano ele é aprovado, o juiz ele passa a supervisionar a implementação desse plano, tá? E aí ele pode fazer isso sozinho ou pode fazer por meio de um administrador judicial, que é a pessoa que vai administrar a empresa e vai, assim, né, prestar contas ao juízo daquilo que estiver fazendo, tá? Então, essas são as formas, né, de você recuperar e fazer com que a empresa sobreviva a uma crise financeira, né? Tanto o judicial quanto o extrajudicial são formas ali que a empresa está pedindo socorro. Então, a empresa ainda tem condições de funcionar, ainda tem condições de se levantar do problema, né? E quer continuar funcionando. Então, ela vai
ou para os seus credores fazendo por meio de acordo, que é o que a gente chama de extrajudicial, ou ela vai até o juiz e fala: juiz, eu preciso de uma ajuda, eu preciso resolver esse problema, essa crise financeira, tá aqui o meu plano de recuperação, tá aqui o meu plano do que eu vou fazer para recuperar, e é esse o resultado que se tem, tá? Bom, era isso. Recuperação judicial e extrajudicial são essas as formas que a gente tem. Eu aguardo você numa próxima aula. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato conosco pela tutoria e façam os exercícios que estão na plataforma de vocês. Beijos, até mais. Tchau, tchau.